Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez. Mais um bloco aqui de 5 questões, certo? Para nós fazermos. Ontem nós fizemos 5 questões, 5 primeiras questões da prova de 2025.1, ok? Agora nós iremos fazer mais 5 questões e fazendo como nós fizemos ontem. Lendo as questões, justificando as questões corretas e explorando um pouco pontualmente dos temas, ok? Vamos lá. Questão 6 diz o seguinte: mulher de 38 anos com deficiência congênita de GA, ok, é atendida em ambulatório de clínica médica devido a um insucesso terapêutico no tratamento de infecção por Helicobacter pylori. Apresenta o diagnóstico de úlcera duodenal, tendo sido prescrito omeprazol, amoxicilina e claritromicina. Então esse daqui foi o esquema antibiótico que prescreveram para ela. Apesar da melhora clínica, okay, observou-se persistência da infecção em teste respiratório com carbono 3. Atribuiu-se um insucesso terapêutico ao uso recorrente de macrolídeos e fluoroquinolonas. Nesse caso, deve-se prescrever. Então, vamos lá. Aqui, no finalzinho aqui, ele diz o quê? Atribuiu-se um insucesso terapêutico ao uso recorrente de macrolídeos e fluoroquinolonas, certo? Ou seja, a gente já sabe que esses dois tipos de antibiótico nós não iremos poder usar no novo regime terapêutico aqui da paciente, certo? Vamos lá, letra A. Pantoprazol, amoxicilina e levofloxacina. Nós sabemos que levofloxacina, sabemos também que ciprofloxacina são fluoroquinolonas, então a gente não vai poder usar. Omeprazol, claritromicina, poderíamos usar, e levofloxacina por 14 dias. Bom, aqui coloca levofloxacina, então não. Vamos lá. Omeprazol, subcitrato de bismuto coloidal, doxiciclina e metronidazol. Show. A doxiciclina, ela não é um macrolídeo, lembrando. Doxiciclina é uma tetraciclina. Aqui, quais são os macrolídeos? Macrolídeos, quando falar em macrolídeos, vamos lembrar de quê? Vamos lembrar do ECA. Isso aqui, esse é E, C e A, ok? ECA, de eritromicina, C, de claritromicina e A, da famosa azitromicina aí. Esses aqui são os macrolídeos, os mais conhecidos e que mais se usa na prática médica, certo? A doxiciclina, ela é uma tetraciclina, que é a letra C, omeprazol, subcitrato de bismuto coloidal, doxiciclina e metronidazol por 14 dias, ok? Essa daqui super responde. Não temos aqui nem fluoroquinolonas e nem macrolídeos, certo? Então, essa daqui responde, é a nossa alternativa correta. Letra C. Letra D, pantoprazol, subcitrato de bismuto, furazolidona, não chega a ser, e levofloxacina por 10 dias. Não, também está errado. Nossa resposta certa é a letra C. Não podemos usar quinolonas nem macrolídeos, então aqui o que responde corretamente a nossa pergunta é a letra C. Então vamos lá, se eu tivesse um pouco conhecimento, bem aqui ó, eu já descartaria a letra A, já descartaria a letra B e já descartaria a letra D. Sobraria apenas a letra C, justamente por saber que a levofloxacina, ela é uma fluoroquinolona, certo? Questão boa, essa daqui dava para acertar de boa, né? Vamos lá. Questão 7, a nossa questão 7 ela foi anulada. Vamos ver aqui por quê. Homem de 28 anos foi admitido em hospital após 30 minutos de acidente motociclístico. Apresentava múltiplas e graves lesões em face, mandíbula, cavidade oral, sem lesões cervicais. O exame físico do tórax, do abdômen e ultrassonografia focada no abdômen, no trauma FAST, sem alterações. Sinais vitais, a frequência cardíaca de 92, pressão arterial 130/80, saturação periférica de oxigênio 100% em ambiente, ok? O paciente evoluiu rapidamente com dispneia, taquipneia, estridor inspiratório e expiratório, cornagem, rebaixamento do nível de consciência. Saturação periférica de oxigênio passou para 88, aqui ele estava 92, né? Passou para 88. Aqui o paciente está dessaturando, ele está cada vez mais instável, mesmo com a oferta de oxigênio suplementar. Após alguns minutos, evoluiu com saturação periférica, diminuiu mais ainda, e frequência cardíaca, 48, diminuiu mais ainda. Nesse momento, qual a conduta imediata adequada para esse paciente? Vamos lá. O que poderia ser? A resposta certa que nós colocaríamos aqui seria uma cricotiroidectomia, ok? Ou cricotiroidotomia. Por quê? Bem aqui ó, a gente vê que a cavidade, a mandíbula, tem graves lesões em face, mandíbula e cavidade oral. Bem aqui ó. Apresenta múltiplas e graves lesões na face, mandíbula, cavidade oral, sem lesões cervicais,
certo? Então, já que ele tem toda essa região aqui comprometida, tem lesões sérias na cavidade oral, tem lesões sérias na face, a principal indicação seria aqui, ó, a cricotiroidectomia, certo? Ou diretamente a cricotiroidotomia, ok? Tiroidectomia seria para tirar, cricotiroidotomia, somente o cortezinho aqui e a colocação do tubo cricotiroide, certo? Então, o que fez essa questão ser anulada? O que fez essa questão ser anulada é que ali, no momento que a ambulância vai buscar o paciente, vai fazer os primeiros auxílios, a cricotiroidotomia deveria ter sido realizada no local, certo? Ou seja, ele não deveria estar em um outro setor hospitalar, em um outro ambiente já dessaturando, já muito instável para a cricotiroidotomia ser realizada. Então, por isso essa questão foi anulada. Mas assim, lembrando, paciente com trauma importante em face, paciente com mandíbula quebrada, paciente com impossibilidade, dessaturando já, o paciente de 92 passou para 88, de 88 passou para 59. Então, ele já está bem instável, hemodinamicamente já instável. Conduta, cricotiroidotomia de uma, certo? Ou seja, de primeira, como diz aqui na Argentina, de una. Então, a gente vai fazer, sim ou sim, a cricotiroidotomia já ali no manejo inicial do paciente, certo? Por isso essa questão ela foi considerada anulada, ok? Vamos lá aqui para a próxima, questão 8. Adolescente de 12 anos levado à unidade de pronto atendimento devido a um quadro de dor abdominal iniciado há um dia, ok? Quadro de dor abdominal iniciado há um dia. A dor era mais difusa inicialmente, mas após algumas horas de evolução, passou a concentrar-se na fossa ilíaca direita, tornando-se mais intensa ainda. Além disso, o jovem apresentou vômitos de conteúdo bilioso e inapetência. Ao exame físico abdominal, apresenta defesa à palpação e descompressão brusca dolorosa. A partir desse caso, assinale a alternativa que apresenta indicação para que este adolescente seja avaliado por uma equipe cirúrgica. Vamos lá, essa questão aqui é boa demais. Letra A, dor abdominal difusa? Não necessariamente, né? Aqui o paciente ele tá com características muito importantes de que, ó, concentra-se na fossa ilíaca direita, dor mais intensa, além disso o jovem apresentou vômitos, ok, inapetência, tudo bem. Só que essa dor característica na fossa ilíaca direita, aqui ele fala da descompressão, não. Mas só o fato da dor estar localizada ali na fossa ilíaca direita, paciente jovem, 12 anos, independente da idade. Mas uma dor localizada na fossa ilíaca direita já é muito sugestivo de quê? De apendicite. E nós temos um sinal aí que a gente vê, que é o Bloomberg, o sinal de Bloomberg, que é a dor, a descompressão brusca, o paciente reage, tem uma reação peritoneal já por conta de uma dor intensa, importante na região. Então, com a descompressão brusca, se fazendo ali o exame físico do paciente, realizamos o Bloomberg, vemos que a descompressão brusca, ele já refere uma dor importante, então, muito característico, já chama o pessoal, chama a avaliação para cirurgia, já interna o paciente, já vai pedindo laboratório e tudo mais, certo? Então, aqui, a partir desse caso, assinale a alternativa que apresenta indicação para que este adolescente seja avaliado por uma equipe cirúrgica. Qual é a principal indicação? Dor abdominal difusa? Para uma apendicite, não necessariamente, certo? É bem específico a dor abdominal difusa. Descompressão brusca dolorosa? Sim, Bloomberg. Dor associada a vômitos? Não necessariamente, poderia se tratar de outras coisas. Massa palpável na fossa ilíaca direita? Não, tampouco. Aqui, resposta certa, letra B, certo? Questão boa também, bem bacana. Vamos seguir aqui, pessoal, agora a questão 9. Uma gestante de 39 anos, 4 gestas, 3 partos, 12 semanas de gestação, ok? 12 semanas de gestação. Comparece à primeira consulta de pré-natal na atenção primária. A paciente é hipertensa crônica há 2 anos, faz uso de losartana e apresenta o índice de massa corporal de 35, ou seja, já é uma paciente aí já com obesidade tipo 1, certo? Encontra-se assintomática. Considerando esse contexto, assinale a conduta inicial e a avaliação a ser realizada. Então, vamos lá aqui. A losartana, ela é um ARA2, certo? Ela é um antagonista dos receptores de angiotensina 2. Então, ela gera muita repercussão a nível hepático e pode chegar a dar umas complicações fetais, como, por exemplo, tem anotado aqui, oligohidrâmino, insuficiência renal fetal, hipoplasia pulmonar e pode chegar até óbito fetal, tá certo? Então, ela pode chegar a dar muitas complicações aí, gerar muitas repercussões no feto. Então, o que acontece? Ela é contraindicada durante a gestação. Nós usamos basicamente 2 medicações importantes que tem aí, inclusive nas alternativas, que é qual? Metildopa
E aspirina S, aí na dose entre 100 a 150 miligramas dose por dia, tá bem? Então, losartana, ela é contraindicado. Temos contraindicações, principalmente ali no segundo, terceiro trimestre, mas, tipo assim, se já não puder usar durante a gestação, se temos já outras alternativas, então já diretamente se indica para não utilizar, ok? Considerando esse contexto, assinale a conduta inicial e a avaliação a ser realizada. Suspender a losartana, iniciar meltidopa e aspirina e realizar a pesquisa de lesão de órgão-alvo? Pode ser. Manter losartana, iniciar aspirina. Solicitar exames para avaliar a função hepática? Não. Suspender losartana e indicar a avaliação cardiológica detalhada? Pode ser também. Manter a losartana e realizar pesquisas de hipertensão secundária? Não, a gente não vai manter a losartana. A gente vai fazer o quê? Suspender a losartana, principalmente, iniciar a meltidopa e aspirina e realizar a pesquisa de órgão-alvo. Essa aqui seria a nossa principal indicação. A letra C, ela também está certa, ela não está totalmente errada. Suspender a losartana e indicar a avaliação cardiológica detalhada. Sabe o que faz essa questão ficar errada? É justamente porque ela não fala de um outro regime terapêutico, certo? Para mim, se eu não me engano, eu tinha colocado essa alternativa, só que ela não é totalmente errada, cabe recurso nela, só que a A, ela acaba sendo mais completa, certo? Letra A. E a 10 aqui, mulher de 34 anos, com 4 filhos, desempregada, compareça a uma unidade de saúde com queixa de atraso menstrual de 1 mês. Durante a consulta, a paciente relata que está muito aflita por ter realizado um teste de gravidez cujo resultado foi positivo. Ela está aflita porque ela fez um teste de gravidez, resultado positivo, ela já com 4 filhos aí, certo? Afirma que compareceu à consulta porque não deseja essa gravidez. Quando questionada, a paciente nega qualquer situação de violência sexual. Nesse caso, além de acolher e acalmar a paciente, a melhor abordagem a ser realizada pelo médico deve ser: letra A, iniciar o pré-natal regular, mencionando a possibilidade de entrega voluntária da criança para a adoção após o seu nascimento. Essa foi a alternativa que eu coloquei quando eu fiz essa prova. Letra B, desencorajar a realização de um aborto, apesar da paciente ter direito. Então, nós sabemos que tem 3 situações especiais em que o aborto ele é legalizado no Brasil, certo? Vamos terminar aqui de ler só essa alternativa. Enfatizando os riscos à saúde advindos do procedimento do abortamento, como hemorragia, infecção, perfuração uterina, infertilidade e morte. Enfim, no Brasil tem 3 causas nas quais o aborto é permitido. As 3 principais causas que são aqui, risco da vida materna, risco de vida, ou seja, se a mulher ela corre o risco de vida durante a gestação, ou seja, por uma eclâmpsia, seja por um sangramento da segunda metade, é importante. Então, ela pode, ou seja, o aborto é permitido nesse caso, porque a vida da mãe está correndo perigo. Segundo caso é a anencefalia. A anencefalia fetal também é considerado um caso de aborto legal. E em terceiro lugar, também em caso de estupros. Em caso de estupro, se a paciente foi estuprada, sofreu algum tipo de violência sexual e, ou seja, por conta disso ela acabou engravidando, também a lei permite com que o aborto seja realizado, ok? E menores de 14 anos tem que ter o consentimento ali dos pais, e já pacientes maiores de 14 anos já podem realizar o aborto nesse caso. Nesse terceiro ponto, especificamente, em caso de violência sexual, em caso de estupro. No entanto, nesse caso aqui, a paciente, pelo que dá a entender, ela já está pensando em abortar, tudo mais. E o que a gente pode fazer nesse caso, certo? Eu tinha colocado a letra A. Só que o INEP, ele diz que a resposta certa é a letra C. Assegurar o direito às informações clínicas e legais adequadas, garantir o sigilo e informar sobre sintomas que justifiquem a busca de atendimento médico em caso de realização de um aborto inseguro. Então, às vezes o INEP quer não necessariamente o que a gente pensa, né, que é o correto. Enfim, eu colocaria a letra A, mas segundo as diretrizes, segundo o que o INEP decretou, seria a letra C. Foram em cima, foram para poder anular a questão, só que o INEP não deu como questão anulada. Ficou como letra C essa aqui. Letra D, questionar abertamente sobre a intenção de abortar, sem julgamento, e informá-la que tem a obrigação ética de fazer um boletim de ocorrência caso o aborto venha a ser realizado. Sem julgamento, informá-la ter a obrigação ética de fazer um boletim de ocorrência caso o aborto venha a ser realizado. Na verdade, a gente não tem que dar nem essa opção, né? Porque não como se diz, não é diretamente um caso
que encaixem nesses 3 parâmetros aí pro aborto legal no Brasil, ok? Enfim, pessoal, foram aí mais 5 questões, espero que vocês tenham gostado, de coração. Se tiver alguma correção para fazer, algo para acrescentar, podem ficar à vontade, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus, até a próxima!